paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs. Eu quero meditar rapidamente na palavra de Deus, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 2, e no versículo 18, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, a que si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como os que com grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Meus irmãos amados e queridos, eu quero deixar uma reflexão da parte de Deus para o seu coração. E nós vamos aqui meditar um pouquinho, não vou me estender muito, mas eu quero ressaltar algumas partes principais deste texto. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar que dentro da cidade de Tiatira existia um pastor dentro desta cidade. E este pastor, ele pastoreava irmãos e irmãs. Ele era o líder de uma comunidade cristã, ele era o líder de uma comunidade de crentes, tanto judeus como também gentios que haviam se convertido ao Filho de Deus, tinham se convertido a Jesus. E nós vemos aqui então Jesus dizendo que enviou o seu anjo para notificar, para entregar uma mensagem para o pastor da igreja de Tiatira. E nós vemos aqui, meus irmãos, a mensagem bem explícita. Jesus chega e se apresenta para a igreja de Tiatira dizendo: Estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem autoridade, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Meus irmãos, Jesus ele já chega aqui dizendo para o anjo da igreja de Tiatira que ele é o Filho de Deus. Aleluia! Jesus está se declarando Filho de Deus. E agora, depois dessa declaração ao anjo da igreja de Tiatira, Jesus está dizendo que tem os olhos como tochas de fogo. Por que Jesus está dizendo isso para o pastor de Tiatira? Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte: Eis que nada fica oculto diante dos meus olhos. Olhos como tocha de fogo significa que nada pode se esconder dos olhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele contempla tudo. Ele vê todas as coisas, aleluia. Jesus ainda continua se apresentando para o anjo da igreja de Tiatira, dizendo que ele tinha os seus pés semelhantes ao bronze polido. Por que Jesus vai falar seus pés semelhante ao bronze polido? Porque os pés significam santidade. Jesus está dizendo que, em primeiro lugar, ele é o Filho de Deus. Em segundo lugar, eles têm os olhos como chamas de fogo, nada fica oculto diante dos seus olhos. Em terceiro lugar, Jesus está dizendo que ele andou aqui nesta terra em plena santidade ao Senhor. Jesus traz essas características dele próprio e apresenta as suas características para o pastor da igreja de Tiatira. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Aleluia! Jesus está dizendo para o pastor de Tiatira: olha, você teria que andar como eu andei, ou seja, você teria que andar em santidade.
teria que ensinar a igreja a andar em santidade. Jesus está se apresentando para ele, dizendo agora no versículo de número 19, olha o que Jesus vai falar da maneira que estavam pastoreando a igreja de Tiatira e da maneira que o povo de Tiatira andava. Jesus começa a dizer no versículo 19, eu conheço as tuas obras. Jesus conhecia as obras da igreja de Tiatira. Jesus, ele enaltece esta igreja, dizendo, eu conheço as tuas obras. Aleluia, glória a Deus. É por isso que nós não precisamos ficar muito preocupados quando as pessoas não valorizam o nosso trabalho, não valorizam o nosso empenho, não valorizam, meus irmãos, aquilo que nós realizamos na presença de Deus. Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira e para o pastor desta igreja, eu conheço as tuas obras. Jesus continua falando, eu conheço também o teu amor. Aleluia. Jesus olha para dentro do coração deles e diz assim, vocês têm amor. Eu conheço o amor que está dentro do coração de vocês. Vocês têm amor nos seus corações, eu reconheço isso, vocês têm amor. Jesus reconhecia o amor que estava dentro do coração do pastor da igreja de Tiatira e dos irmãos daquela igreja, daquela comunidade. Jesus ainda continua a enaltecer essa igreja dizendo, eu conheço também a tua fé. Ou seja, esta igreja era uma igreja que tinha fé, e aonde tem fé tem poder de Deus, aonde tem fé tem ação de Deus, aonde tem fé tem milagre de Deus, aonde tem fé tem manifestações de Deus, aleluia. Ou seja, dentro da igreja de Tiatira, eles tinham obras, eles tinham amor, eles tinham fé, ou seja, milagres aconteciam. Quando se tem amor, meus irmãos, se compartilha, se ajuda, se estende a mão. E isso os irmãos praticavam na igreja de Tiatira. Era uma igreja que tinha amor. Era uma igreja que estendia as mãos para os irmãos, para os necessitados. Era uma igreja, meus irmãos, que tinha fé, ou seja, os dons de Deus se manifestavam na igreja de Tiatira. Jesus ainda continua dizendo, eu conheço também o teu serviço. Era uma igreja que trabalhava. Não era uma igreja preguiçosa, não era uma igreja estarta, parada, não. Era uma igreja que trabalhava para o reino de Deus, era uma igreja que trabalhava para o Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo, conheço o teu serviço. Aleluia. Jesus reconhece essas coisas. Jesus valoriza estas coisas, embora o homem não valorize, embora as pessoas não valorizem, mas Jesus valoriza. Jesus ainda continua dizendo, conheço também a tua perseverança. Era uma igreja que quando vinha a luta, quando via o problema, quando via, meus irmãos, a dificuldade, via o deserto, vinha as tentações, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que resistia, aleluia. Não é, meus irmãos, como muitas igrejas, quando a gente fala em igreja, não é templo feito pelo homem, estamos falando de eu e você. Quando eu falo igreja, estou falando de nós mesmos, aleluia, de seres humanos. Quando vem a luta, muitas pessoas já querem desistir, já querem parar, já querem dizer que não aguenta mais e vai voltar para o mundo. Já dizem assim, eu não quero mais saber de ir para o culto, não quero mais saber de orar, não quero mais saber de jejuar, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de irmão, não quero saber de mais nada. Vou voltar para a minha vida de bebida, para a minha vida de pecado, para a minha vida de cigarro, para a minha vida de droga, aleluia. Mas esta igreja aqui não. Esta igreja, quando vinha o combate, Jesus está dizendo, vocês têm perseverança. Aleluia. Vocês perseveram. Eu reconheço a perseverança de vocês. Vocês são uma igreja que quando vem as ondas, vocês suportam. Vocês aguentam firme. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando vem o vento forte, vem a tempestade, vocês não recuam. Vocês não se jogam do barco e vão se afundar no mundo, não. Vocês têm perseverança. Glória a Deus. Jesus ainda agora vai enaltecer algo fantástico. Jesus diz ainda no versículo 19, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Trabalharam muito mais do que as primeiras obras. Que coisa linda
ação da igreja de Tiatira. Que coisa profunda a ação da igreja de Tiatira. As últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Veja, meus irmãos, que coisa tremenda isto. Que impacto isso dá em nosso ser, em nosso espírito, em nosso coração, em nossa mente. Porque o que acontece é o natural que acontece hoje. É que as primeiras obras são fortes e poderosas. E com o passar do tempo nós deixamos as obras de lado. E Deus tem que nos cobrar dizendo, olha, volte ao primeiro amor. Volte a praticar as primeiras. Aqui não, Jesus está dizendo, as últimas são mais numerosas do que as primeiras. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, depois de Jesus fazer todos esses elogios à igreja de Tiatira, podemos assim dizer, nós vamos agora para o versículo 20, que diz assim, tenho porém contra ti. Jesus olha para o pastor da igreja, e o anjo levou mensagem. Na mensagem que o anjo leu, ou melhor, que o pastor leu, levada pelo anjo, diz assim, tenho porém contra ti. Jesus tinha algo contra a liderança daquela igreja. E o que era que Jesus tinha contra? Um pastor que tem fé, tem obras, tem serviço, tem amor, tem perseverança, e obras maiores do que as primeiras. O que Jesus poderia ter contra uma igreja assim? Contra um pastor, contra um líder assim? Diz a Bíblia que Jesus começa a descrever o que ele tinha contra o pastor da igreja de Tiatira. Tenho, porém, contra ti, versículo 20, o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas também ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Veja, meus irmãos, o perigo. Veja o perigo aqui. Jesus disse, eu tenho contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Aqui está o problema. Porque nós vemos que esta unção que é dada por Deus para profecia, para profetizar, para ser profeta, ela vem de cima, ela não vem de baixo. Não é uma igreja que diz, tu hoje vai ser separada profeta, tu já pode profetizar. Não, não é nenhum pastor que derrama óleo na cabeça da pessoa e diz, ó, tu foi ungido agora, tu pode isso, tu pode aquilo, aquilo outro. Não. Em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, no Novo, nós vemos que é Deus que separa a pessoa para ser profeta. É Deus que dá a unção para a pessoa. É Deus que capacita a pessoa. É Deus que unge a pessoa. Oh, aleluia! Uramandagamashandaramagandaramahaya. Oh, Ramashandaramasurimikandaramachandaramangai. É Deus que usa. É Deus que dá mensagem. É Deus que revela. É Deus que pega pela mão e coloca de pé e leva onde quer, no mundo espiritual. É Deus que adverte, é Deus que consola, é Deus que exorta, é Deus que edifica. Aleluia! Mas a Bíblia que está dizendo que ela se declara profetiza. Não entre neste engano de Jezabel, de se declarar profeta e ser profetizando o que quer. Nós vemos hoje, eu profetizo em nome de Jesus. Por favor, pare com isso. Pare com isso. Nós vemos que todas as profecias não foram boladas na mente humana e profetizadas. Nós vemos que todas as profecias que foram boladas pela mente humana e profetizada para os reis, Deus puniu esses profetas. Eram chamados de falso profeta. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não estava com eles. Não era Deus que revelava.
Não era Deus que falava, mas eles viam a situação e queriam agradar as lideranças, então profetizavam aquilo que a liderança queria ouvir. Fuja desse agravo, fuja desse pecado, aleluia. Não entre nesse ensinamento de Jezabel que se declara profetiza. Jesus está olhando para ele dizendo: essa mulher se declara profetiza, ela não é profetisa. Eu não a ungi, eu não a levantei, eu não a consagrei, eu não a escolhi. Aleluia! Ela é filha de Etibaal, ela pertence aos Baal, ela pertence ao mundo, ela pertence ao pecado. Não fui eu que separei essa mulher. Jesus está dizendo para o pastor desta igreja. E Jesus ainda está dizendo: primeiro, ela se declarou profetisa e não sendo profetisa. Segundo, Jesus está dizendo ainda: essa mulher está ensinando. Aqui é o erro, mulher está ensinando. Não que mulher não possa ensinar, mas nós vemos no contexto que esta mulher não tem o Espírito de Deus. Esta mulher não tem vocação divina. Esta mulher não tem inspiração do Senhor. E ainda estavam deixando esta mulher ensinar. Que coisa séria isso. Aleluia. Jesus está dizendo para o pastor: eu tenho contra ti, tu está tolerando esta mulher aí. Essa mulher se diz profetiza e está deixando ela profetizar. Essa mulher pensa que tem autoridade, pode ensinar ainda. Aleluia, glória a Deus. Depois de Jesus repreender sobre ela, se declarar profetiza e ensinar. Agora Jesus está dizendo: essa mulher ainda tem coisa pior por trás. Ela está seduzindo os meus servos a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituir. Doutrina de Jezabel, uma doutrina pagã mundana. Doutrina que seduz homens, servos de Deus, a se prostituir, a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Aleluia. O que é prostituição? Prostituição é todo relacionamento não embasado na vontade de Deus. Tudo que é contra a ética divina, tudo que é contra a doutrina de Deus é prostituição. Adultério é prostituição. Fornicação é prostituição. Todo sexo praticado fora do casamento é prostituição. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando, meus irmãos, Israel fazia aliança com o Egito, com a Etiópia e com outras nações, Deus considerava isso como prostituição. A igreja de Deus, o povo de Deus, não pode fazer aliança com o mundo. Não pode se aliançar ao mundo, aos padrões do mundo, à doutrina do mundo. A Bíblia diz, meus irmãos, que o diabo, Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Como que uma igreja vai fazer aliança com o príncipe das trevas? Aleluia, glória a Deus. E esta mulher estava seduzindo os irmãos. Sedução por meio de olhares, sedução por meio de palavras, sedução por meio de gestos, sedução por meio do corpo, sedução por meio das roupas, sedução por meio da nudez. Quantas pessoas estão fazendo isso na igreja? Se pintando, colocando joias, roupas apertadas, roupas curtas, transparentes, para induzir pessoas ao pecado, seduzindo homens e mulheres de Deus, os levando a se prostituir, os levando a cometer atrocidade diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esta mulher Jezabel, no contexto histórico de Israel, a Bíblia diz que ela trouxe toda a idolatria para dentro da nação de Deus. Ela colocou os postes ídolos em Israel. Ela trouxe todo o culto a Baal em Israel. Esta mulher perseguia os profetas de Deus para matá-los. E aqueles que ela não matava fazia se vender. Alguns se venderam, já estavam comendo na mesa dela.
Aleluia, porque aqui está dizendo que estavam comendo coisa sacrificada aos ídolos. Esta mulher pertencia à idolatria, pertencia a Baal. Então toda vez que um profeta sentava na sua mesa, comia daquilo que era oferecido aos ídolos, oferecido a Baal e não oferecido a Deus. Homens e mulheres comendo coisa sacrificada aos ídolos. Fuja disso, pelo amor de Deus. Não entra nesse conceito de seduzir ninguém. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Santifica teu corpo, guarda teu corpo, cobre teu corpo. Aleluia. Não ande nu, não ande sem roupa, não ande com roupa apertada, transparente. Tenha pudor, tenha respeito, tenha educação. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós vemos que essa mulher estava seduzindo os homens de Deus a se prostituir e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Meus irmãos, olha a maneira que Jesus está lidando com o pastor de Tiatira. Agora na leitura abaixo você vai ver como Deus, Ele é tremendo, é santo, é puro. E Ele é um justo juiz. Versículo de número 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, todavia ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Deus lhe dá tempo para o homem e para a mulher se arrepender. Eles estavam em pecado já estavam comendo coisa sacrificada a demônios, a ídolos, já estavam se prostituindo, e Deus estava dando tempo para eles se arrependerem. E aí Deus, como nós podemos ver, relata dizendo, todavia, ela não quer se arrepender. Ela quer continuar na prostituição, quer continuar na idolatria, quer continuar comendo coisa sacrificada aos ídolos. A pior situação humana é quando o homem e a mulher não quer se arrepender, não quer se humilhar, não quer pedir perdão a Deus e abandonar o seu pecado. Olha no versículo, meus irmãos, 22, Jesus está dizendo, eis que a prostituta de cama, bem com ela, os que com ela adulteram. Agora Deus diz aqui na sua palavra, que essa mulher, ela foi prostrada de cama. Esta igreja, este povo, ficou doente, com grande tribulação. A tribulação veio e começou a deixar enfermo a Jezabel, essa prostituta. Começou a deixar enfermo os servos de Deus que estavam se prostituindo com ela. É isto que acontece. Deus manda a tribulação, Deus envia a tribulação, Deus deixa doente quando não quer se arrepender, coloca de cama, aleluia, pode ser fisicamente como pode ser espiritual, mas o importante é que Jesus está dizendo, dê-lhe tempo para se arrepender, não quer se arrepender, então vou lhe dar tribulação, vou lhe prostrar de cama, lhe deixar enfermo, aleluia, glória a Deus. Versículo 23 é forte, muito forte. Segura aí porque é forte. Para quem tem Deus e Jesus como seres que fecham seus olhos e tu pode fazer tudo o que quiser. Tudo que bem entender, tudo que bem achar fazer. Deus não vai me punir, Deus não vai fazer nada. Ah, Deus não existe, ninguém está vendo. Observe no versículo 23 do Apocalipse 2, diz assim, matarei os teus filhos. É isso mesmo, matarei os teus filhos. Jesus dizendo, matarei os teus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Matarei os seus filhos. E todas as igrejas
conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um, individual, segundo as suas obras. É Jesus que está dizendo, matarei. Uma palavra de autoridade, de poder que ele tem. Por que ele vai matar? Porque não quiseram se arrepender. Nínive, quando o profeta Jonas trouxe uma mensagem forte, Deus disse pela boca do profeta que ia destruir aquela cidade, ia matar a população, ia matar o rei daquela cidade. A Bíblia diz que este era o juízo de Deus já. E quando o profeta foi, num período de tempo, e profetizou, falou, exortou, a Bíblia diz que toda a nação, o rei e as crianças e animais, proclamaram jejum ao Senhor, se vestiram de pano de saco. O rei tirou as vestes reais e se prostrou, adorou, confessou, pediu perdão. Oh, aleluia! Arambagashura maganda ramagashanda gamalaya lamashanda ramaga. Ai amando vyasar bilaya lamagashura makandara shandaramagaya. Deus está te dando tempo para se arrepender. Se humilha diante de Deus. Não faça como esta mulher e esses obreiros e obreiras que estavam descritos aqui, que não quiseram se arrepender do pecado. Deus está pronto para perdoar, está pronto para enviar a paz, está pronto para enviar a calmaria, a cura, o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 24, para nós encerrarmos, para não ficar muito extenso. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, tantos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservo que tens até o que eu venha. Ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Dentro dessa igreja que estava corrompida, cheia de pecados, de mundanismo, cheia de prostituição, cheia de idolatria, cheia de comendo coisas que não agradavam a Deus, uma mulher que se dizia profetisa, ensinando uma doutrina mundana, impura, uma doutrina pagã, doutrina de demônios. No meio de toda essa bagunça espiritual, a Bíblia diz que ainda existia um povo em Tiatira que não tinha essa doutrina, que não andavam nessa doutrina, que não andavam em vaidade, não andavam em sensualidade, não andavam em prostituição, não comiam coisa sacrificada a ídolos, aleluia, mas se conservavam íntegros diante de Deus. A palavra conhecer significa relação, tanto sexual como espiritual. Eles não conheciam, eles não se misturavam, eles não se mesclavam, eles não adoravam, eles não cultuavam, eles não se vestiam, eles não se prostituíam, andavam santos, irrepreensíveis diante de Deus. Aleluia. Jesus diz assim, outra carga não porei sobre vós. Conserva o que tens, continua firme com as minhas obras, não com as suas, com as minhas. Aleluia. E olha o que Jesus diz. 26, ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Essa é a reflexão, meus irmãos. Você que a palavra falou que você está cometendo estas coisas, que está num caminho de pecado. Quem sabe teu líder não te ensina, teu pastor não te ensina, mas Jesus te ensina a verdade. Fuja disso. Você que está amaziado em fornicação, busque a Deus para ver se esse relacionamento é de Deus. Se for da vontade de Deus, faça certo. Case com essa pessoa. Aleluia. Você que está casado, não adultere. Não se prostitua. Não, fique firme. Fique fiel a Deus. Fiel ao seu cônjuge. Aleluia.
Não entre neste enredo de Satanás. Guarde a santidade de Deus. Você que está andando na vaidade, na sensualidade, está andando praticamente quase sem roupa transparente, aparecendo as partes íntimas. Por favor, te conserva. Coloque roupas decentes para sair, para vir para a casa do Senhor, dentro da tua casa. Seja exemplo para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa. Seja exemplo. Muitos pastores não podem mais pregar porque a própria esposa está sensual. A própria esposa está escandalizando a igreja. Com roupa curta, roupa sensual, fazendo olhar para os irmãos, olhar sensual para os irmãos. Dentro de casa, ela que manda, desmanda, faz o que quer. Eu sei, meus irmãos, como não pode ser machista. Tem que amar a esposa, honrar a esposa, ajudar a esposa, abençoar a esposa, cuidar da esposa. Mas o cabeça é o homem, não é a mulher. Não adianta, isso não muda, isso é a palavra de Deus. E muitos não pregam porque não tem autoridade mais para pregar. É a mulher que comanda, é a mulher que faz tudo. Então se arrependa disso, você que está nessa condição. Se volte para Deus com integridade, com verdade, com sinceridade. Fuja desses líderes que são agentes de Satanás, que só querem a lã das ovelhas. Nós temos preocupado com o reino de Deus, com o reino dos céus. E você, como Jesus falou, e aos restantes te atira, que não tem essa doutrina, que não conhecem as coisas profundas de Satanás, conserva o que tem. Continua firme, continua fiel, continua batalhando, continua guerreando, aleluia. Guarde as obras de Jesus, e Jesus te dará poder sobre as nações. Que Deus fale mais ao teu coração. Eu deixo essa reflexão da palavra de Deus, e que Deus abençoe a todos os irmãos e a todas as irmãs, em nome de Jesus.